Rebeca, Rafa. diz-me lá se este não é um dos sítios mais bonitos. É muito giro, com Alguém todas te as trouxe. plantas. Eu, para mim, se me trazem a dates com plantas, para mim está comprado. Se este é um dos sítios mais bonitos, eu já estou a ganhar. Diz-me uma coisa, qual é a pior comida para se comer num date? Pior comida para se comer tem de ser algo que se surge muito. Imagina aqueles hambúrgueres cheios de muito altos. Isso aí acho que é o pior. Ok, eu diria que passa por alhos, cebolas, a não ser que não queiras beijar a pessoa. Se não quiseres beijar a pessoa, you go. Eu também tenho uma coisa nesse sentido. Não podes usar batom mate. Ok, regras importantes. Não podes usar batom mate, senão vai correr mal. Quer dizer, se tiveres a intenção de acontecer alguma coisa. Porque senão depois fica tipo, e é bem estranho, Sim. e depois queres dar um beijinho discreto, mas depois não é discreto porque a pessoa beija bué bem e a pessoa fica super entusiasmada e depois tens batom vermelho na tua cara. Não acontecer. Quem nunca, não é? E depois sais, é tipo, agora tenho que ir à casa de banho e tentas arrancar o batom, mas os batons hoje é tipo longa duração, 12 horas, Não dá. e fica na tua cara para todo sempre. um palhaço. E pareces um palhaço. Etiqueta de dates. Não levares batom Não comer hambúrgueres grandes. ou coisas com cebola ou alho. Acho que é o essencial. Quais são os requisitos para um bom date? Para um bom date, ok. É mais fácil dizer as coisas que não gostamos, por acaso. Na minha opinião. Mas, para um bom date, a pessoa tem de conversar bem, conversar muito, mas também ouvir. Sim. Sim. Porque conversar só também não dá. Mas a coisa tem de fluir tipo ping-pong. Tipo aqui. Exatamente. Porque imagina, se for só uma pessoa, é muito mau. É muito mau. Não vai. E muito constrangedor. Mas também é constrangedor das duas partes, eu acho. Ou ele ser a pessoa que fala muito e não se cala, ou ele ser a pessoa que fala pouco e tu tens de encher. É bem cansativo. Eu já estive num date com uma pessoa que não se calava. Mas olha que é muito mal também ser a outra parte. Eu já fui a outra parte, que é a pessoa está calada, está nervosa e eu falo e depois não paro de falar porque Depois tens de preencher. E tu nunca estiveste com aquela pessoa, então não queres estar em silêncio. O silêncio já com pessoas que tu conheces muito, às vezes não é confortável. Mas se estiveres com uma pessoa que não conheces em silêncio Ok. Eu diria que alguém vai descrever isso como um mau date. Tipo, tu queres ter uma conversa, tu queres estar a falar com a pessoa porque afinal, vamos ser honestos, não é? O primeiro date, para mim, na minha concepção do primeiro date, o objetivo é perceber se há ali pano para um segundo date e depois aquilo que as pessoas quiserem fazer com esse segundo date, elas lá decidem. Mas se tu estás num primeiro date e a pessoa não fala, é estranho. há segundos date. Porque não há conteúdo. E as pessoas podem estar super nervosas, mas também é importante dizerem alguma coisa. Exatamente. E, mais não seja, devolver o quão nervosas estão. Porque às vezes até pode ser desbloqueador, porque às vezes a pessoa até pode dizer, eu também. Sim, ou então, eu acho que isto é uma ótima dica para as pessoas que não sabem o que falar, façam perguntas. Porque as pessoas normalmente adoram falar, é verdade. Toda a gente adora falar. Então se tu fazes pergunta, a pessoa fica, esta pessoa quer saber. Então não tens de estar a desenvolver, mas podes estar só a fazer perguntas. E depois é tipo, a Rebeca era super fixe e mostrava-se genuinamente interessada. Ou seja, a Rebeca estava nervosa. Mas a Rebeca decidiu comatar. Eu estou a falar de ti na terceira pessoa como se ela não estivesse aqui, não é? Sim, não estou. Não está. Mas decidiu comatar o nervosismo com perguntas. Agora, ok, a questão é, perguntas sobre o quê? Bom, podemos ir para uma coisa mais profunda, tipo o estado atual do mundo. É porque o date pode acabar logo ali. Pois é. Falar de diferenças políticas e tudo mais, se calhar mais vale ficar tudo ali esclarecido no primeiro date e assim Sim, não há... é verdade. Pronto, isto é como se quiser. Eu vou para os tópicos mais básicos, não são básicos, mais abrangentes, que é filmes, livros, talvez... Eu gosto de saber mais ou menos a relação com a família. É verdade! Mas isso é bem profundo! É, mas eu gosto. Se tem uma relação próxima com a família, se não, só para perceber também o que é que valoriza. Eu valorizo muito a família, então é uma coisa que eu me preocupo. Ok, isso faz sentido. Então, de alguma forma, fazermos questões sobre aquilo que nós valorizamos num parceiro ou numa parceira,
como eu costumo sempre dizer, não como uma entrevista de trabalho, não é? De género, não sei o quê, e não sei o que mais, e check. Depois a pessoa, em vez de sentir que tu estás interessada nela, é bem estranha, tipo, esta pessoa estava a fazer uma entrevista de emprego, não sei muito bem para o quê, mas... Uma pessoa tem de ter assim um jogo para tentar saber o que quer. E podes ir pelos teus interesses, ou seja, como eu iria, não é? Ou podes ir, ok, coisas que eu estou à procura e que valorizo, e agora como chegar às respostas que eu gostava de obter. Sei lá, imagina, começares com tua família é daqui, sei lá. Sim. Esse tipo de coisas e depois, costumas estar ao fim de semana com a tua família, não sei. Esse tipo de coisas mais simples. Sim. Os primeiros dates podem ser assustadores, mas também não precisam de ser um bicho papão horrível, etc e tal. Uma pessoa tem que passar por primeiros encontros para chegar aos segundos e terceiros. E a pessoa tem que passar por alguns primeiros maus encontros para saber, não é? Quando tem assim um promissor, que é exatamente isto que eu quero. Falar em maus dates. Conta-me sobre um date ou vários dates maus. Pá, se for assim super dramático, melhor. Adoramos o drama. Mas um mau date, vá. É assim, eu tenho alguns por acaso que não é. Mas, não, mas acho que posso contar, não revelando identidades. Mas pronto, essas pessoas também não vão ver este vídeo. Também não. Esperemos. Ou então, olha... Vamos dar um nome fictício. Então escolhe tu o nome. Vá, bora. Pode ser Alberto. Então é o seguinte. Eu estava a trabalhar num sítio e conheci uma rapariga que passava por lá muitas vezes. Ela era muito querida, muito simpática. E eu conhecia e, conversa, ela perguntou-me se eu estava solteira. Eu até pensei, será que é para ela? Não. Mas não. Ela disse, olha... eu tenho um irmão que também está solteiro e acho que era fixe apresentar-vos. E eu, na brincadeira, assim, ok, está bem. Nunca aconteceu, claro. Na minha cabeça nunca iria acontecer. Só que depois houve uma vez que ela decidiu convidar-nos para um almoço, a mim mais a outra rapariga lá do sítio, para um almoço na casa deles. Muito bem, conheci o Alberto. O Alberto, exatamente. Grande Alberto. Muito tímido e tal, não era bem assim a minha... O meu estereótipo, mas eu pensei, pá, uma pessoa também, depois de tantos maus dates, também começa a abrir assim o leque, não é? Exatamente, para outras coisas. E, normalmente, como se diz, olha, se o resultado não está a correr bem com as coisas que tu escolhes, tens de mudar mudar o que tu estás a fazer para mudar o resultado. Então pronto, esse foi o meu pensamento, ok, vamos experimentar, darará. Nisto, correu bem e tal, ele era querido, convidou-me para um date, um almoço. Eu vou tentar ser rápida nesta história, mas pronto, esta história tem várias coisinhas. Convidam-me para um almoço, fomos almoçar fora, eis que vem o prato, o senhor traz o prato para a nossa mesa e eu começo a comer e ele não estava a comer. Eu assim, então, não vais comer a tua comida? Ele, não. Aliás, e chama ao senhor, olha, pode pôr numa caixinha takeaway? Eu, o meu micro. Eu assim, ele, não, estou muito mal disposto, come à vontade. Ok. Mas eu vou levar para casa. Mas já é estranho. Imagina, estás num date e de repente estava eu a comer esparguete à bolonhesa, que também não é uma comida propriamente fácil. Ao mesmo tempo estava a tentar falar. Mas pronto. O que é que passou pela cabeça? Ou seja, imagina, eu consigo perceber que seja constrangedor, mas sei lá, o rapaz podia estar... Ele notava-se que ele era uma pessoa nervosa, estás a ver? Pois. Era nervoso, então eu assim, ele deve estar nervoso e aquilo... E a ansiedade sabemos que costuma atacar. Exatamente, e pronto, e mais vale isso do que de repente começar a comer e vomitar à minha frente, né? Portanto, pronto, foi ponderado. Pronto, até correu bem e tal, ele ter visto, mas não era um motivo para eu descartar, obviamente. Claro. Continuamos a encontrar-nos. Pronto, eu convidei-os para irem jantar à minha casa, eles os dois, mais outro casal, na verdade. Que era para estarmos todos numa coisa do grupo. Depois jantámos, preparei tudo, bué cuidadosa para ter a casa toda impecável. Exato, que eu adoro também jantares de grupo. A ideia que eu tenho normalmente é que as pessoas ficam mais ou menos até tarde a falar ou a jogar, não sei. E às 11h30, tipo, tinha acabado de jantar e a rapariga, que é a irmã do Alberto, portanto a Albertina, vamos dizer, a Albertina diz: olha, Rebeca, obrigada pelo jantar, mas eu agora vou-me embora. Então, mas porquê? O que é que se passa?
é que amanhã vou à praia e quero acordar cedo e quero dormir 8 horas. Essa pessoa tem um pró. Ela preocupa-se com a importância do sono. Epá, mas fogo, para ir à praia, que ainda se fosse trabalhar. Enfim, e eu disse, não, mas fiquem lá. Eu insisto sempre, fiquem lá mais um bocadinho, só mais um bocadinho. Não, Rebeca, não mesmo, eu quero ir dormir, eu quero ir dormir, eu quero ir dormir. E eu olhava para o Alberto e fazia tipo, mas tu também queres ir? Pronto, queres dar? E ele... Dar a dica. Dar a dica do género, faz alguma coisa, sei lá, se queres ficar, diz alguma coisa. Diz só, olha, mais meia hora, não sei lá. Só para encontrar um meio termo. E ele, não, pronto, ela quer ir, vamos embora. Assim meio mole, que já me irritou. Mole, quer dizer, ai que... Mole, não! Mole é que não! Isto sou tão mal. Bom, muito. E de repente estavam-se a ir embora às 11h30 da noite e eu fiquei, epá, a sério. Depois soube, depois disto, mais tarde, soube que ela se foi embora porque sentiu que eu estava a fazer um jantar só para o Alberto e eu só queria jantar com o Alberto e não queria saber do... Mas para isso tinhas só jantado com ele, efetivamente. Exatamente. Eu se quisesse só jantar com o Alberto, eu tinha convidado só ele. Certo. Eu convidei toda a gente para estar com toda a gente. Certo. Mas pronto, ela pôs ali uma crise de ciúmes, que nem sei bem do quê, porque foi ela que nos incentivou, não é? Que nos juntou. E pronto, nisto, pronto, eu e ela já não falávamos muito, porque era assim um bocado de temas tabu em relação a isto. Eu e ele continuámos a encontrar-nos, mas o que sucedeu foi que ela não chegou a ir à praia no dia a seguir, porque depois começou uma discussão comigo por mensagens e à 00:40 estava-me a responder. Eu disse assim, olha lá, mas não devias estar a dormir já para ir à praia? Fiquei lixada com aquilo. E ela, agora estou muito não sei o quê, nananã. Depois só me respondeu de manhã, às tantas, não foi à praia porque estava muito, como é que se diz? Angustiada com a situação, ficou muito, não conseguiu ir à praia também, por causa de mim. Tanta coisa, e não foi à praia. Eu deixei esse assunto em águas de bacalhau, e pronto, eu e o rapaz continuámos a encontrar, eu pensando assim, isto não deve ser um problema assim tão grande, né? Ele a certo momento vai tomar as rédeas, não é? E dizer à irmã, olha, eu estou a conhecer uma pessoa, há coisas que não... e que não podemos... Tu não podes decidir por mim, não é? Claro. Pronto. E eu disse, olha, estávamos a combinar num dia em que nem eu nem ele íamos ter trabalho no dia a seguir, eu disse, olha, bora à praia, para relaxar e tal. Desculpa, estava a lembrar de uma coisa. Bora à praia, e ele disse, sim, boa ideia, vamos à praia amanhã. Passado um bocado, ele foi para casa ter com a irmã e disse-me, olha, a minha irmã está com coisas porque eu tinha combinado que a primeira vez que eu ia à praia com ela, que a primeira vez que eu ia à praia este ano tinha de ser com ela e que combinaram que tinha de ser juntos. Tipo, uma ida à praia, bom dia. E pronto, e eu disse, a sério, tipo, a tua irmã não vai à praia porque não pode, porque eu por mim ela vinha na boa, mas ela não podia porque ia trabalhar. E pronto, ele disse, não, olha, vou respeitar isto, porque senão a minha irmã vai ficar muito chateada. E perante estas situações todas eu disse, olha, acho que não vai dar, não vai dar, porque eu não vou estar a investir numa coisa que a longo prazo eu já estou a perceber que vai trazer problemas para mim, porque já está a trazer e tipo, passaram só... E ainda não são nada. E já estava a trazer problemas para mim, portanto, não, obrigada, mas... Faz-me lembrar aquelas relações onde as mães... Estou a estereotipar um bocadinho dos filmes que nós vemos, mas quando é um filho, né, depois tem sempre aquela sogra chata que é super metediça e que depois acaba por fazer um bocado de estragos no casal porque o homem não consegue meter os limites. Pronto, aqui não temos uma mãe, temos uma irmã. Mas, ou seja, estava a pensar que a longo prazo, mesmo que tu até quisesse investir aqui com o Alberto, ou seja, vocês os dois parece que não estavam livres para desfrutar da vossa vida em casal porque teriam sempre uma terceira parte a debruçar-se sobre o casal, que neste caso seriam só duas pessoas. E a sentir-se excluída. Sim. Estás a ver? Em constante... Imagina o que é teres uma relação com uma pessoa em que uma terceira pessoa está sempre então e eu? Mas que é chato estar só com ele e comigo. Quer dizer... Isso é muito chato. Não, então não ia dar e pronto, está tudo bem, estou muito feliz, ainda bem, porque... não quero imaginar como é que eu estaria agora. Não estaria a falar contigo agora, Rafa. Estarias a dizer que era o melhor date. Mas, ou seja, basicamente a ideia que nós retiramos daqui é o facto de limites são muito importantes, porque nós sabemos que cada pessoa tem a sua bagagem, isso sem dúvida alguma, mas
de alguma forma, podermos traçar o limite entre aquilo que sou eu, indivíduo, e depois o que é que a minha família interfere ou não. Porque interferência normalmente acaba sempre por ter. Sim, mas claro. desta forma tão impositiva, epá, não é fixe. Ou seja, no fundo havia aqui um trisal sem que tu quisesses que fosse Eu acho que tu, na verdade, imagina, a Albertina e o Alberto poderiam ter consultas contigo para perceberem o que é que se está a passar e o que é que... Não, a importância dos limites. Por acaso, ou seja, é interessante falarmos sobre os limites porque nós normalmente pensamos nos limites no casal, que obviamente é uma questão, mas aqui até trouxeste os limites sobre outra forma, que é os limites familiares e depois como é que eles têm que ser colocados para não terem tanta interferência no casal. Portanto, agora estás livre para ir à praia sempre que tu quiseres, Exatamente. não é? Quando tu quiseres, seja a primeira vez do ano ou a última vez do ano. Sem estar preocupada se vou excluir alguém, porque a pessoa quer ir a primeira vez com o irmão e, ai meu Deus, porque a praia é um templo religioso. Fica aqui a dica de que é importante não trazermos os irmãos e as irmãs para os dates. Exatamente. Que não têm de ficar de fora, obviamente, mas não podem impedir as coisas. Quer dizer, uma coisa... Eu vejo, imagina, se eu tivesse um irmão ou uma irmã que me fizesse isso, eu acho que me sentia muito enclausurada. Claro. Está-me a impedir de eu fazer o que eu quero, de eu tomar as minhas próprias decisões. Fogo. Portanto, um brinde aos maus dates. Um brinde aos maus dates. Já estamos no final da vida. O que significa que a bebemos efetivamente.